Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma palavra, uma resposta, uma mensagem de Deus no profundo do seu coração. Você que está aí segurando seu celular na mão agora e clicou nesse vídeo, sabe por quê? Porque Deus conhece a tua história, Deus sabe do seu passado, Deus sabe do seu presente, Deus conhece o teu futuro e hoje Ele me mandou vir aqui trazer uma resposta para você, um direcionamento para você, uma mensagem para você. Eu pode ter certeza disso, que a palavra de Deus vai falar profundamente contigo hoje, tá bom? Vamos para a mensagem? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 33, a partir do verso 3, diz assim: E ele mesmo passou diante deles, iniciou-se a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Jacó está se preparando para encontrar Esaú. Verso 4: Então Esaú correu, encontrou Jacó, os dois se abraçaram, ali os dois choraram e ali os dois se reencontraram depois de um grande tempo distante. Sabe, certa vez um passarinho pequenininho que tinha acabado de nascer, ali estava ele, estava os seus irmãozinhos também, os passarinhos voando, né? E ali estava também a sua mãe. E quando ele estava voando, né? Por essa volta que ele estava voando, ele viu que tinha um pedaço de alpiste, ou comida, vamos dizer assim, né? E aí todos os irmãos falaram: não vai, que deve ser, né, armadilha, não come essa comidinha. Então aquele passarinho olhou e ficou desejoso daquela comida. E quando ele foi pegar aquela comida, ele foi preso. Então aquela comida era uma armadilha para ele. Então ali ele foi preso, né? E aquele rapaz que pegou ele, colocou ele dentro de uma gaiola. E ali passaram-se anos e aquele passarinho dentro da gaiola. E ele olhava os outros passarinhos voando e falava: que vontade de voar. Só que ele se via que ele estava dentro daquela gaiola preso, acorrentado, escravizado praticamente, vamos dizer assim. Não poderia fazer aquilo que ele foi criado para fazer, que era voar, que era se divertir. E aquele passarinho todos os dias começava a refletir o que ele tinha feito de errado. Ali já havia passado algum tempo. E aquele passarinho já tinha crescido, já tinha criado força. Ele não era um passarinho pequenininho, já era um pássaro grande. Então ele decide se libertar daquela escravidão. Ele decide um dia poder voltar a voar, a ter liberdade, a não ser escravo daquela jaula, daquele lugar onde ele estava. E ele começa ali com os seus bicos, ele começa a abrir devagarzinho aquele ferro, que é aquela gaiola que prendia ele. Porque cada vez que ele olhava para fora, ele via aqueles passarinhos voando. Ele via aqueles passarinhos brincando um com o outro. E ele não podia fazer isso, e dentro do coração dele ardia. E todos os dias ele ia com o seu bico tentando forçar aquela grade para sair daquele lugar. Ele não conseguia. O tempo passava, ele via que ele não ia ter saída dali, não ia ter como sair dali. E ele olhava para aquele rapaz que havia prendido ele e não tinha expectativa nenhuma de soltar ele. Então ele decide de novo continuar a tentar torcer aquele pedaço de, vamos dizer assim, de ferro para ele poder sair. E aí então ele não consegue. Ele está escravizado. Ele está se sentindo pior pássaro do mundo, olhando para todos aqueles pássaros voando,
no seu habitar, a tua vida. E ele sabendo para que ele foi chamado, sabendo qual foi o propósito da sua criação, que era voar, mas ele estava como um escravo naquela gaiola. Então ele deita naquela gaiola, ele começa a chorar, ele começa a lembrar de quando seus irmãos falou para ele não comer aquela comidinha, aquele alpiste, que era armadilha. Ele lembra como que era voar com os seus irmãozinhos, como que era brincar, postar corrida no ar com os seus irmãos. E ele começa a chorar. E aí começa a chover, aquela chuva, e ele está debaixo da chuva. O seu dono esqueceu ele pro lado de fora, e aquela chuva caindo, ele chorando. E ele tem uma vontade imensa no fundo do seu coração de se libertar daquela escravidão. Até que a chuva intensifica e vai se intensificando aquela chuva. Até então que cai um raio naquela gaiola. Já todas as coisas que poderiam ter acontecido é um raio, um choque elétrico naquela gaiola. E ele toma aquele choque, fica meio atordoado. E no choque aquela gaiola cai no chão e as portas se abrem. E agora ele tem medo de sair da gaiola, porque ele aprendeu a viver dentro da gaiola. Dentro da gaiola estava mais confortável, estava mais seguro, tinha comida, tinha água para ele beber. E agora ele tem que recomeçar a voar, aprender a bater as asas. E ele tem duas escolhas: ou ele vive dentro daquela gaiola para sempre, ou ele se liberta e sai dessa escravidão. Então ele cria força. Ele percebe que aquele raio não foi por acaso, mas foi propósito de Deus. Então ele começa a bater as asas, ele sobe um pouquinho, depois ele cai no chão. E ele começa a bater as asas, começa a voar, até que ele está voando. E agora ele se sente livre, liberto. E ele tem a vida dele novamente. Sabe, essa história desse pássaro, ela fala muito conosco. Porque há momentos na nossa vida, assim como esse pássaro, existem alimentos que nos contaminam. Existem alimentos que é desejosos aos nossos olhos, que muitas vezes nos escraviza. Existem situações que aos nossos olhos é vantajosos, é prazerosos, mas nos escraviza por longo tempo, por longas datas. Talvez é um olhar para outra pessoa e ali acabou seu casamento. Talvez é uma palavra dura que se deu para alguém e ali acabou a amizade. Talvez é uma decisão que você tomou, que você teria vantagem naquilo e ali acabou você sendo escravizado por aquela situação e não conseguindo se libertar. Eu não sei o que talvez escravizou ao longo do tempo. E muitas coisas vai escravizando várias pessoas ao longo do tempo, que essas pessoas não conseguem se libertar. No fundo do coração dela tem vontade. No fundo do coração dessas pessoas que hoje vivem escravo, muitas vezes de sentimentos, muitas vezes de ações, muitas vezes de decisões que tomaram. Elas têm vontade de se libertar, mas aquele ato, aquela atitude parece que realmente falou maior, muito mais forte do que de fato o sentimento de se libertar. E o sentimento de se libertar, ele sempre surge em pessoas que estão sendo escravizadas. Nenhum livre vai ter sentimento de se libertar, porque ele já é liberto, ele já é livre. Mas quando há um sentimento de que a gente está sufocado, que a gente está escravizado, que a gente está talvez passando por uma situação muito difícil, a gente quer sair daquilo, é porque a gente está escravizado naquilo. A passagem que eu acabei de ler vai falar sobre a história de dois irmãos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú. Todos nós sabemos a história que Esaú era um homem de caça, Jacó era um homem caseiro.
E Esaú, ele troca a tua primogenitura por um prato de lentilha. E diante dessa vantagem que Jacó, ele teve, ali ele se torna escravo dessa atitude dele. Um sentimento que entra no seu coração, uma ruptura no meio da sua família. Agora é dois irmãos que não podem se ver. É um irmão correndo, fugindo, o outro caçando o irmão como se fosse uma caça, como um animal. Ali anos se passam. E esse sentimento de escravidão atormentando o coração de Jacó. Todo dia Jacó pensando nessa atitude. Talvez todo dia Jacó imaginando se ele tivesse tomado atitude diferente, se ele não tivesse talvez oferecido aquele prato de lentilha, aquela comida para o seu irmão. Talvez ele estava junto, talvez a família estava unida, talvez Jacó não precisasse passar por tudo que ele passou. A distância da família, sabe, a rivalidade do irmão, o ódio no coração. E Jacó talvez todos os dias ele pensava naquilo: como que eu vou me libertar desse sentimento? Como que eu vou poder viver uma vida plena com essa mágoa no coração, com esse remorso no coração, com esse ressentimento no meu coração? Assim são muitas pessoas, muitas vezes, nossas vidas. São muitas pessoas que vivem com mágoa, com ressentimento, com rancor, talvez de decisões que tomaram que não era para tomar, de ações que fizeram que não era para fazer, de olhares que olhou e não era para olhar, de vantagens que tiveram que não era para ter. E talvez esse sentimento tenha escravizado o coração, esse sentimento tenha atrofiado a vida de muitas pessoas, tem parado a vida de muitas pessoas, tem engessado a vida de muitas pessoas. E por mais que no fundo do coração de muitas pessoas que vivem hoje assim, elas querem se libertar, mas não conseguem, elas tentam, mas não conseguem. Mas essa palavra não vem em vão, essa palavra é de Deus direto para o seu coração. É Deus falando assim: filho, se tiver uma vontade no seu coração, se houver uma necessidade no seu coração de fato viver uma vida plena, uma vida qual que não tem nada para te acusar, não tem nada para te apontar, ei, Deus está preparado para fazer um mover, o extraordinário na tua história, na tua vida. E essa mensagem veio para o teu coração hoje, Deus dizendo para você: e se você tiver vontade no seu coração, se você tiver intenção no seu coração, então resta com Deus. Como daquele passarinho, ele desejou no fundo da alma dele ser libertado, livre. E quando ele achou que era o final de todas as coisas, era simplesmente o começo de uma grande história. Talvez eu falo com você aí, que está achando que a vida vai continuar assim, que isso é o final, que tem que ser assim mesmo, porque já está tanto tempo assim, vai continuar assim. Talvez essa briga com o irmão, a briga com o pai, a briga com a mãe, eu não sei talvez qual o sentimento tem tomado o seu coração. Eu não sei qual é a mágoa que tem te tomado, eu não sei qual é talvez o remorso que está moendo dentro de você. Uma coisa eu sei: se houver vontade no seu coração de se libertar desse sentimento, se prepara, porque o céu se move ao teu favor. Se Deus olhar para o seu coração agora e ver no profundo do seu coração que de fato você quer se libertar, de fato você não quer viver com esse sentimento, de fato você não quer viver com esse rancor, de fato você não quer viver com esse ressentimento, Deus enviará uma providência dos céus, a tua direção, a tua casa, a tua família, para você ter uma vida plena, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou, foi para a liberdade que Cristo sacrificou naquela cruz do Calvário. A intenção e a vontade de Cristo não é que você viva preso, escravizado por um sentimento, por uma emoção, por uma decisão. Ninguém é perfeito, o que passou, passou, o que você fez de errado, ficou de errado, mas sempre há um recomeço, sempre há um novo caminho, um novo destino, um novo passo, e esse passo é hoje. Deus está falando contigo nessa mensagem: filho, filha, é necessário voltar a voar. Talvez você estava no chão, caído, sem direção, sem ajuda, mas lá do céu sempre virá uma energia, sempre virá a sua força, sempre virá alguém para te ajudar, para te pegar pelas mãos, para você continuar a bater as suas asas, porque o céu é o limite para você.
porque foi para voar que Cristo te chamou. Não foi para viver escravizado numa gaiola, não foi para viver escravizado num sentimento, não foi para viver escravizado dentro de talvez de algumas ações que você tomou e tem escravizado o seu coração até o dia de hoje. Deus quer te libertar desse sentimento, Deus quer te libertar dessas ações que você tomou e tem te acusado, esses remorsos que muitas vezes te próprio te acusa, é a tua mente te acusando, é as ações do passado te acusando, é os erros te acusando, é a culpa te acusando. A partir de hoje, em nome de Jesus, toda a culpa, todo o remorso, todo o ressentimento, tudo aquilo que tem te acusado vai cair por terra hoje, porque Deus está enviando providência ao teu respeito, e Deus quer que você volte a voar, Deus quer que você volte a viver o extraordinário, a vida plena, aquilo que Ele chamou você para viver. Deus nos chamou, Deus não te fez para viver escravo de sentimentos. Deus não te fez para viver dentro de uma gaiola. E talvez como aquele pássaro que viu algo vantajoso, viu uma comida, viu algo que saciava a tua fome naquele momento. Talvez você viu algo que saciava a tua fome no momento, viu uma vantagem, viu algo melhor, talvez por uma ação, por uma decisão, você se escravizou. Mas não é por uma ação, por uma decisão que você tem que viver a vida inteira desse jeito. Porque muito mais que o meu erro, o teu erro que levou Jesus para a cruz, o amor dele por mim e por você também foi que levou Jesus para a cruz. E Jesus está te chamando hoje, filha. Jesus está te chamando hoje, filho. Chegou a hora de sair dessa gaiola. Chegou a hora de sair dessa escravidão, desses traumas que têm atormentado você, dessa escravidão emocional. Chegou a hora de voar. Você foi feito para voar, você foi feito para viver livre, a vida plena, a viver o propósito que Deus chamou. Deus não fez você para viver escravo, Deus fez você para voar, para alcançar lugares que você nunca imaginou alcançar, para ver visão que você nunca imaginou enxergar, para ir em lugares que você nunca imaginou estar. Deus chamou você para viver uma grande história, um grande projeto, um grande projeto extraordinário projetado por Ele. E não deixa que a escravidão das emoções, não deixa que a escravidão da culpa atormente o teu coração. Mas se você não consegue sozinho, pede ajuda para Deus. Talvez se você chegou nos últimos limites e você não tem mais força, mesmo fraco, Jesus continua forte. Mesmo sem força, Ele é o Todo-Poderoso. Mesmo sem força para voar, Ele é aquele que sustenta a terra com a palma das tuas mãos. Você tem um Deus, você tem um Jesus que pode chamar por Ele, e Ele atende as tuas orações. Não foi para uma gaiola que você foi criado para viver, foi para voar. Deus te abençoe em Cristo Jesus.